Jesus disse em Lucas 17, versículos 34 a 36, Eu lhes digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O que a Bíblia está nos mostrando aqui é uma ilustração de como o arrebatamento acontecerá. Você e eu nunca poderíamos dizer quem será arrebatado e levado, porque somente Deus conhece o estado do coração. Mas o que acontecerá é que marido e mulher irão para a cama em uma noite e um deles será levado, enquanto o outro permanecerá. Dois amigos estarão caminhando e conversando, e num piscar de olhos, um deles será levado e o outro será deixado para trás. Em todas essas ocasiões, apenas a pessoa que é pura de coração será levada. É aquele que vive por Jesus e sob a orientação e influência do Espírito Santo. Não importa se sua esposa ora ou se seu marido é um grande doador. Quando Jesus Cristo retornar, a única coisa que importará é se você tem um relacionamento com Ele. Nem todos serão arrebatados no rapto. Os incrédulos ficarão para trás. Alguns crentes terão se afastado e serão deixados para trás. Outros crentes serão deixados para trás porque têm segredos que apenas eles conhecem e Deus vê. Você não pode se dar ao luxo de ser ignorante sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Você deve ansiar pela segunda vinda de Cristo, ansiar por ser arrebatado no ar com o Filho de Deus. Desde a ascensão de Jesus aos céus, tem havido pessoas que afirmam saber quando ele voltará. Até mesmo algumas pessoas na igreja primitiva pensavam que sabiam quando Jesus voltaria. No livro de 1 e 2 Tessalonicenses, vemos que eles estavam tão convencidos de que Jesus voltaria rapidamente que muitos deles deixaram seus empregos. Quase todas as gerações de cristãos, desde então, tiveram pessoas tentando prever a segunda vinda de Jesus. Jesus nos diz para não nos concentrarmos em quando ele voltará, porque ninguém sabe, mas para nos concentrarmos em viver uma vida que honre a Deus em preparação para a sua segunda vinda. Mateus capítulo 24, versículos 36 a 44 diz: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado para trás. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada para trás. Portanto, estejam vigilantes, pois vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também estejam prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Os discípulos perguntaram a Jesus quando ele voltaria. Em vez de lhes dar a resposta que eles queriam, ele lhes disse que ninguém sabe. Diretamente após isso, Jesus diz que sua volta será como nos dias de Noé. Alguns podem interpretar isso literalmente, como se Jesus voltasse com um dilúvio, quase como se houvesse um Noé 2.0. No entanto, depois que Jesus diz que sua volta será como nos dias de Noé, ele define o que isso significa. No versículo 38, ele nos mostra que da mesma forma que as pessoas foram surpreendidas pelo dilúvio, as pessoas também serão surpreendidas pelo retorno de Jesus. Elas estarão despreparadas. Imagine o choque daqueles na terra no dia do dilúvio. Eles estavam com suas famílias, brincavam com seus filhos e trabalhavam no campo. De repente, a chuva começou a cair do céu. Começou devagar, mas depois aumentou de intensidade. O versículo 39 nos diz que eles não perceberam o dilúvio até que ele os levasse.
O mesmo será verdadeiro com o retorno de Jesus. As pessoas estarão assistindo TV, fazendo refeições com suas famílias e jogando em seus celulares. De repente, Jesus voltará e levará seus filhos para casa. O ponto de Jesus não é que haverá um período de tempo antes de sua volta chamado de Dias de Noé, que levará à sua volta, mas que quando ele voltar, as pessoas serão surpreendidas, assim como foram nos dias de Noé, quando o dilúvio aconteceu. Você pode ouvir pessoas dizerem que estamos nos dias de Noé, porque o mundo está tão corrupto. No entanto, o ponto que Jesus está fazendo em Mateus 26 é que ninguém sabe quando ele voltará. As pessoas serão completamente surpreendidas pelo seu retorno, assim como foram nos dias de Noé, quando o dilúvio chegou. A semelhança entre os dias de Noé e hoje é impressionante. O pecado está por toda parte. No entanto, o mundo não está mais corrompido pelo pecado do que estava há 500 anos, quando havia escravidão e devassidão constantes. Agora, enquanto o mundo está corrompido pelo pecado e sempre estará até que ele retorne, não houve um dia dourado. O único dia dourado será o dia do retorno de Jesus. Enquanto o mundo ao nosso redor tenta normalizar e aceitar o pecado, o que o mundo sempre fez, somos chamados a ser um povo que ama e serve a Deus e as pessoas. Em vez de nos preocuparmos exatamente quando Jesus voltará ou tentarmos definir se estamos nos dias de Noé, Jesus quer que vivamos uma vida de santidade que honre a Deus, quer que estejamos preparados para quando Ele voltar. A verdade é que, de certa forma, há um segundo dilúvio chegando para destruir o pecado e a maldade. Esse dilúvio é o julgamento de Deus. Todos merecemos esse julgamento por causa do nosso pecado e comportamento imprudente. No entanto, Deus nos deu uma segunda arca, e o nome dela é Jesus Cristo. Quando não conseguimos alcançar Deus por causa do nosso pecado, Ele veio até nós, enviando Jesus. Jesus viveu a vida perfeita que não conseguíamos viver, morreu a morte que merecíamos e ressuscitou dos mortos, vencendo o pecado, Satanás e a morte. Jesus tomou o julgamento que você merecia em seu lugar. Essa arca não é para todos. Você precisa aceitar a oferta para entrar nela. Aqueles de nós que, pela graça de Deus, através da fé, confiam que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos, serão salvos quando Ele voltar. O ponto de Jesus é que aqueles que percebem o que Ele fez por eles na cruz viverão preparados para o seu retorno. Suponhamos que alguém muito próximo a você, talvez seu cônjuge ou filho, tenha que partir por muito tempo. Eles disseram que voltarão, mas não sabem quando. Você espera anos e anos por eles, por amor a essa pessoa. Você se mantém preparado para a chegada deles, mantém o quarto deles arrumado, deixa um lugar à mesa e mantém suas bebidas favoritas na geladeira, prontas para serem usadas. O mesmo é verdadeiro para Jesus. Por amor a Ele, vivemos uma vida de santidade que o honra. Quando Ele voltar, estaremos prontos. Portanto, em vez de nos preocuparmos com quando Jesus voltará, devemos nos preocupar em viver uma vida que o honre quando Ele retornar. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, a Bíblia nos fala sobre a esperança bendita. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Santos, deixe-me dizer que estamos a caminho de um destino. Haverá um dia em que aqueles que nasceram de novo serão arrebatados no ar para encontrar Jesus. Pessoalmente, estou ansioso pelo arrebatamento. A Bíblia nos diz que receberemos corpos glorificados no céu. Estaremos na presença de Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Agora, a salvação é uma decisão pessoal. Isso significa que é uma decisão sua, apenas sua, aceitar Jesus Cristo ou rejeitá-lo. Assim como você veio ao mundo sozinho e sairá deste mundo sozinho, você ficará diante de Cristo como um indivíduo. Virá um dia em que você não poderá apontar para sua mãe ou pai.
Não importará qual é o seu sobrenome ou a quem você está relacionado. A única coisa que importará é se você conhece Jesus Cristo, se você o aceitou como Senhor e Salvador em sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santos, não se conforme com este mundo. Isso é uma instrução clara. Não se ajuste a este mundo, não se acostume a este mundo. Estamos no mundo, mas não devemos nos acostumar nem nos ajustar a este mundo. E assim, você pode perguntar, ao que exatamente não devemos nos acostumar neste mundo? Bem, deixe-me dizer que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quero me concentrar nas primeiras palavras deste versículo. O Deus deste mundo cegou os entendimentos. Visto que este mundo está perdido, e a Bíblia claramente diz o Deus deste mundo, o diabo, Satanás, ele tem um domínio sobre as mentes das pessoas que não estão em Cristo. Portanto, não devemos nos conformar com os padrões, valores e costumes deste mundo. Você notou a heresia, a blasfêmia, a falta de reverência pelos princípios divinos que este mundo possui. Precisamos ser um povo focado em Cristo, governado pela palavra de Deus, regulado e dirigido pelo Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, a Bíblia diz que as pessoas olhavam intensamente para o céu enquanto ele ia embora. De repente, 2 homens vestidos de branco ficaram ao lado delas. Eles disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu voltará da mesma forma que o viram subir. Mas a pessoa mais importante a falar essa promessa foi o próprio Jesus. Em João capítulo 14, a partir do versículo 1, ele disse aos seus discípulos: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Este é o retorno que estamos aguardando, o retorno de Jesus. Ele voltará e nos levará para estar com ele para sempre. Jesus está voltando, então fique pronto, esteja preparado e viva uma vida que o honre quando ele vier.